Aleluia, glória a Deus. Amados e queridos ouvintes e irmãos que estão na escuta desta programação nesta noite. Nós acabamos de ouvir um hino pela nossa irmã Eliane Silva, falando sobre o escolhido de Deus. Nesta noite eu gostaria de fazer, como de costume nosso na nossa programação, uma leitura bíblica para que possamos aqui iniciar a palavra de Deus, discorrer da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em forma de livro que você tem aí próximo a você, na sua casa, ou mesmo se você não tiver, estiver ela no seu celular como em forma digital, abra juntamente comigo nesta noite. Vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, Salmo de número 121. Vamos ler os 8 versículos, aliás, os 8 versos, né? Salmo de número 121. Vamos ler os 8 versos deste salmo. Um tempinho para você aí, pegar a sua Bíblia e achar Salmos 121. Vamos ler aqui nesta noite e vamos meditar nesta palavra. Assim diz a palavra de Deus em Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá um socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem de noite, e nem a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos ainda fazer outra leitura no livro de Lucas, capítulo de número 21, no versículo de número 17 ao 19. Outra leitura realizaremos no livro de Lucas, no capítulo de número 21, versículo 17 ao 19. Lucas, um livro após o livro de Marcos. Lucas 21, 17 e 19. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês perderá. E perseverando, que vocês obterão vida. Veja aqui, meus amados e queridos irmãos, você que está nos ouvindo nesta noite. Nessas duas leituras nós falamos algo interessante. Eu não sei se você pôde observar e analisar a leitura. Fala da proteção de Deus. E é este assunto que nós queremos discorrer aqui nesta noite, sobre a proteção de Deus para os seus filhos, para o cristão que segue a Jesus e que anda nos seus caminhos, e também que está ao dispor do Todo-Poderoso. Esta proteção de Deus para nós cristãos é uma ação, irmãos, um efeito de proteger, um apoio, uma ajuda, um socorro, zelo em relação a alguém ou algo mais frágil, com cuidado e atenção especial como privilégio. Isto é, cuidado de Deus para cada um de nós. Veja bem aqui a definição desta proteção de Deus para aquele que serve a Ele, aquele que anda nos seus caminhos e aquele que professa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que eu sempre costumo aqui dizer, nunca vou deixar de dizer, que é cristológico, tá? Nesta leitura que realizamos nesta noite no livro de Salmo, o salmista Davi escrevendo, um salmo bastante conhecido de cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus, diz assim:
elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nesta palavra do salmista Davi, você já pode observar que ele está olhando para alguém que está nas alturas. Ele está olhando para alguém que pode lhe socorrer no momento mais difícil, naquele momento em que você precisa de alguém para estar ao seu lado, naquele momento em que você precisa de alguém para vir ao seu encontro, em sua defesa. E é isso que o salmista Davi está nos mostrando, que em determinados momentos da nossa vida, só há um único que pode nos defender, só há um único que pode nos guardar. E nesta feita, ele coloca muito bem claro para nós que depende da situação, somente o nosso socorro vem do Senhor Jesus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E também no livro de Lucas, nós vimos que ele nos coloca uma posição interessante ao nosso Jesus, a Jesus Cristo. Quando Jesus disse que muitos de nós que somos cristológicos seremos odiados pela sua palavra, pelo seu nome, quando você algumas vezes professa ser seguidor de Jesus, as pessoas vão te odiar. Eu não digo que seja na sua família, nos seus amigos, no seu local de trabalho, mas eu digo em todo mundo. Nós estamos vendo a perseguição que os cristãos estão sofrendo a nível global, a nível mundial. Graças ao nosso bom Deus, aqui no nosso país, nós temos livre acesso em adorar o nosso Deus e falar desse Deus e falar de Jesus. Mas em outros países as pessoas estão sendo perseguidas. Mas aí o salmista Davi nos faz esta colocação nesta noite, que ele não deixará o nosso pé vacilar, ele nos guardará. E é isso que é importante para o cristão, essa guarda de Jesus. Quando nós falamos uma guarda de Jesus, nós lembramos daquele que guarda um determinado lugar. E vem o nome de guarda, vem o nome daquele que está velando por aquele local. Aí você lembra, então eu sei por que essa palavra proteção. Aquela pessoa está protegido por alguém ou por alguma coisa. Aí você diz nesta noite, mas por alguém tudo bem, mas como nós saberemos que estaremos protegidos em determinados locais? Amado e querido irmão, você que está nos ouvindo nesta noite, as coisas espirituais nós só vamos defini-la e só vamos entendê-la espiritualmente. É por isso que muitas pessoas ouvem e não entendem. Você lembra de uma passagem bíblica onde até mesmo aqueles que seguiam a Jesus, os seus discípulos, muitas vezes não entendiam o que Jesus queria dizer a eles? Que geralmente Jesus falava e sempre falou através de parábolas. Era para um bom entendimento, fazendo uma correlação das coisas que nós vemos e temos em relação à área espiritual. A grande importância da palavra do nosso Deus para nós é nós buscar o entendimento desta palavra. A palavra do nosso Deus no livro de João, no capítulo 17 e no versículo 12, na parte A deste versículo, ela diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome de que me deste. Isso aqui, o apóstolo João, o evangelista João, escrevendo desta forma, ele vem nos mostrar que Jesus também estava neste momento falando essas palavras e ele registrou. Enquanto eu estava com eles. Por quê, irmãos? Porque Jesus morreu como homem, ressuscitou e está à destra de Deus. Ele diz, quando eu estava. Isso aqui está se referindo, irmãos,
aqueles que seguiam a Jesus. E nós que somos seguidores de Jesus, ele diz, quando eu estava com eles, a palavra do nosso Deus diz que Jesus falou, naquele momento em que ele ascendeu aos céus, que ele ia, mas ele deixaria um consolador, deixaria alguma coisa que, como as pessoas entendam, eu entendo que seria uma outra pessoa, que o Espírito Santo do Senhor é a terceira pessoa, queria continuar fazendo o mesmo trabalho que Jesus fazia aos seus discípulos e aos seus seguidores. E hoje nós estamos enquadrados nesses seguidores de Jesus. E ele deixou o Espírito Santo para nos proteger. Deixou o Espírito Santo para que nada nos atingisse, irmãos. Ele nos guarda 24 horas. Há uma palavra nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que fala que se Jesus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Aí a diferença para nós que somos cristãos e seguimos a Jesus e confessamos em fé que nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus e que Ele é o Salvador da humanidade, é que Ele cuida de nós, irmãos. Aonde nós estivermos, até mesmo das nossas coisas materiais, Ele cuida para nós. Você não está vendo, mas o Espírito Santo do Senhor, Ele cuida de nós 24 horas. Ele está ao nosso lado 24 horas. Quantas e quantas vezes as pessoas dão testemunho, estão falando, elencando para nós algo que aconteceu em suas vidas e ali teve um livramento. Este livramento é a proteção de Deus para nós. Nós somos protegidos, irmãos. Basta que nós falamos com Ele. Esse nosso canal que nós temos diretamente com Jesus é para que Ele esteja conosco. Mas você tem que dizer a Ele o que é que você quer. Você vai viajar? Peça proteção a Jesus. Você vai para o trabalho da mesma forma. Aonde você for, se você falar com Jesus e pedir a presença do Espírito Santo ou do próprio Jesus, que mande seus anjos para nos proteger, a palavra é clara, Ele mandará. A palavra fala para nós que o Senhor Jesus acampa seus anjos ao nosso redor e nos livra. Veja bem, mas ao redor de quem? Ao redor daqueles que são filhos de Deus por adoção através de Jesus. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18, na parte B. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Quem nasceu de Deus, irmãos? Jesus. Ele nos protege através do Espírito Santo de Deus. E o maligno não atinge. O que quer dizer? O mal não vai lhe atingir, porque você é filho de Deus. Você está sob a proteção do Todo-Poderoso. Isaías capítulo 31 e versículo 5. Como as aves dão proteção aos filhotes, com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Esta palavra no livro de Isaías está nos mostrando e falando sobre Jerusalém. O Senhor dos exércitos protege esta cidade, irmãos, o tempo todo. Essa cidade é a cidade escolhida por Deus. Nós elencamos essa cidade na Bíblia Sagrada e nós colocamos ela em pauta de uma cidade protegida por Deus. A Bíblia nos mostra enfaticamente que ninguém poderá vencer, ninguém poderá derrotar aqueles que estão nesta cidade. Por quê? Porque ali há proteção divina. Ali a proteção de Jesus, de Deus, 24 horas.
Aí nós olhamos para essa nação chamada Israel. Quem é esses israelitas? São aqueles filhos de Deus, é o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Aí nós olhamos pela palavra de Deus, é este mesmo povo, essa mesma descendência que está ali hoje em Israel, é a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos nossos patriarcas. E sempre tiveram a proteção de Deus. Mas nós que estamos também, e hoje presenciamos através de Jesus e a sua palavra, ancorada no nosso coração, nós entendemos que Jesus também está ao nosso lado, nos protegendo. Por quê? Porque nós também hoje fazemos parte deste povo escolhido por Deus. A irmã cantou aqui nesta noite que nós somos escolhidos por Deus. Israel, a nação escolhida por Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículos 7 e 8. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. O sábio Salomão, escrevendo desta forma, nos mostra que Jesus sempre está guardando aquele que faz a justiça, aquele que é justo, aquele será protegido aonde ele estiver, porque ele é íntegro diante de Deus e também dos homens, porque Deus tudo vê. Não adianta eu ser lá no meu ministério, não adianta eu estar lá na minha organização com integridade, com justiça, e fora dela eu agir diferente. Não adianta, irmãos. E Jesus protege sim aquele que é justo e íntegro. Guarda o justo e protege do caminho os seus fiéis. E quem são os seus fiéis? Quem ele guarda, irmãos? São os cristãos que o seguem e buscam andar nos seus caminhos, seguindo os seus ensinamentos. Quando nós lemos os livros sinóticos, são os livros parecidos, alguns falam iguais, mas são parecidos, algumas palavras são diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, nós vimos ali, desta mesma forma que eu acabei de enunciar aqui, irmãos. É só nós pararmos um pouquinho e verificarmos que esses fiéis, o Senhor os guarda. Porque o próprio Jesus ali, nesses livros, aqueles que andaram como discípulos de Jesus, ele nos mostra dessa forma. E nós temos que entender, irmãos, que essa proteção é para aquele que fez uma decisão. Ele guarda a humanidade. Por que que Deus guarda a humanidade? Porque Deus tem algo para cada um, seja ele filho dele ou criatura. Mas aquelas criaturas, tem uns irmãos, infelizmente nós temos que falar, elas são para a perdição. Mas outras não. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar e a volta de Jesus está próxima, estarão dois no campo, um ficará e um subirá. Estarão dois na moenda, um subirá e outro ficará. Aí você diz, mas por que isso, irmão? Eu não entendo. Isso é uma parábola contada pelo próprio Jesus. Por quê? Porque nem todos são para a salvação. Irmão, mas isso é muito forte. Irmão e amada irmã, e você que é cristão que está nos ouvindo. Isso é para nos prepararmos. O que é que nós estamos fazendo aqui, irmãos, como cristão? Nos preparando, porque nós temos fé e acreditamos, eu, você e todos que acreditam na palavra de Deus, que um dia Jesus vai voltar. E até esse dia ele vai nos proteger dos males,
proteger os fiéis, aqueles que seguem a Ele fielmente. A sua palavra, ela é fiel e verdadeira para comigo, para com você, para com todos aqueles que são nos caminhos do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Aqui o sábio Salomão falando da sabedoria. E o próprio Jesus, ele é a sabedoria. O próprio Deus é a sabedoria. Porque Salomão pediu sabedoria para quem, se ele não tinha? Para Deus. Então ele é a própria sabedoria. Ele oferece proteção. Então Deus, Jesus, nos oferece proteção aqui quando estamos na face da terra, através do Espírito Santo do Senhor e os seus anjos que estão para nos guardar. Nós somos guardados, irmãos, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, as nossas viagens, na escola, aonde você estiver. Aquele que é fiel, segue a Jesus, fez um compromisso com Jesus. Jesus tem compromisso com ele. Guarda ele de todo mal. Eu li nesta noite aqui que ele guarda os fiéis do maligno, de todo mal. Você pode falar com Jesus. Este canal está aberto e Jesus vai te proteger. O Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa, estará ao seu lado. Os seus anjos darão livramento a você, aonde você estiver. Porque não adianta muitas vezes a pessoa ter dinheiro, conforme nós lemos aqui, sabe o Salomão dizendo, e achando que esse dinheiro, que esta riqueza vai lhe proteger. Irmão, não vai não. Nós estamos vistos aí pelo mundo todo, principalmente no nosso estado, na área de fronteira, todos os dias, homens que têm grande proporção de dinheiro e não é protegido, porque acaba perdendo a sua vida para o mal. Mas aqueles, como Jó, ele não se possuía em proteção ao dinheiro. Ele não estava buscando proteção em dinheiro. Ele estava buscando a proteção em Deus. E ele o protegeu. Você vê que o mal lhe atingiu e Deus permitiu porque sabia que ele era fiel. E nós lemos também aqui nessa noite, se você estiver recordando, que ele guarda os fiéis. Efésios capítulo 6, versículo 11. Também eu acho esta palavra bastante conhecida daqueles que lêem a palavra do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que o apóstolo Paulo, falando desta forma, escrevendo aos irmãos em Efésios, quer dizer, irmãos? Se ele estava dizendo para os irmãos, está dizendo para nós também. Essa armadura de Deus. Aqui, ele nos mostra, quando você lê todo o versículo de número 6, do início ao final, aqui nós lemos apenas o versículo de número 11, você vê que ele fala esta armadura como se fosse uma armadura de um lutador, de um soldado da época medieval, daquela época em que as pessoas se colocavam aquelas armaduras para se defender do inimigo. É uma comparação conosco, é mais uma parábola. Ele fala desta armadura e essa armadura contém uma couraça, um escudo, um capacete, uma espada. E nós vamos calçar ainda os pés com o evangelho, irmãos. Veja bem, quando nós estamos embasados na palavra de Deus, quando nós estamos inteirados desta palavra, guardando esta palavra em nosso coração, nós estamos armando sobre nós esta armadura. Porque a palavra é do Senhor.
E essa armadura é a sua própria palavra. Ela nos protege, irmãos. Esta armadura aqui, para nós, simbolicamente, como se fosse de um guerreiro, de um lutador, é a palavra de Deus. Pode vir inimigo por cima, por frente, dos lados, de onde vier, nós estaremos protegidos pela palavra do Senhor, protegido pelo Espírito Santo do Senhor. Mas nós temos que vigiar, irmãos. Não adianta nós buscarmos a proteção e deixar a guarida, as laterais, como dizem as pessoas, né? Sem vigiar. Essa vigilância é minha e sua. Esse pedido de socorro no momento mais difícil, nós estamos vendo que nós começaremos ou virá sobre nós algo mal. Você já tem que buscar a proteção de Deus. Você tem que gritar. Você tem que suplicar a Deus. Aí sim, irmãos, essa armadura que é a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos deixar de estar sempre lendo a palavra de Deus. Ela é a espada que nós vamos lutar nesta guerra. Nós vivemos uma guerra espiritual, irmãos. Nós vivemos uma batalha diária. Olha só, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6, na parte B. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Por que isso, irmãos? Que eu não vou temer? Porque se eu estou protegido por Deus, se eu estou debaixo das mãos de Deus, não há homem que possa fazer o mal para mim. Porque nós vimos e sabemos quantas e quantas vezes pessoas foram fazer mal para outra pessoa, até mesmo tirar a vida daquela outra pessoa. E ela estava protegida por Deus, e aquela pessoa não conseguiu fazer o mal para aquele semelhante. Porque aquela pessoa tinha ao lado dela os anjos do Senhor e a proteção do Espírito Santo de Deus. E muitos até, irmãos, depois disso, falam e mostram que eles foram mesmo, depois da conversão, fazer o mal para alguém e chegou ali e não conseguiram fazer. Por quê? Porque aquela pessoa estava protegida por Deus. Livro de Salmos, de número 16, e no verso de número 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Olha só, irmãos, por que o salmista Davi, sempre no livro de Salmos, quando nós lemos, ele fala que Jesus sempre guardava ele e pedia a proteção de Deus. Muitos salmos, irmãos, quando nós lemos o livro de Salmos, boa parte dos salmos escritos por Davi, ele pede a proteção de Deus para ele. Em primeiro lugar, porque ele era guerreiro. Ele era um rei que ia para a guerra, juntamente com os seus. E ele sabia que ele ia para a guerra, mas que ao lado dele estavam ali os anjos e a proteção de Deus. E ele nunca perdeu uma batalha. E nós também não vamos perder esta batalha espiritual, irmãos, porque nós estamos protegidos pelo Senhor dos Exércitos, nosso general de guerra. Vá à frente desta batalha. Livro de Naum, aqui para completar este salmo que eu acabei de ler. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum escrevendo e mostrando, o Espírito Santo colocando no seu coração para ele dizer que o Senhor é bom, e ele é uma fortaleza para nós no dia da nossa angústia, da nossa tristeza, e ele conhece quem confia nele. Isso é verdadeiro, irmãos, porque o Senhor é aquele que está armando uma barreira para que nós sejamos protegidos, para que ninguém possa nos atingir.
Quando nós lembramos desta palavra fortaleza, nós lembramos de cidades que são muitas seguras. Praticamente, como fala alguns repórteres que vão em determinadas cidades a nível de mundo, dizem, é uma fortaleza, ninguém consegue entrar aqui. Assim era no passado. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos inúmeras batalhas, inúmeras cidades que eram intransponíveis. Ninguém conseguia ultrapassar os seus muros. Ela era guardada através da parte humana que colocou muros ali e também dos guardas que estavam ali protegendo aquela cidade. E era realmente fortalezas. Mas essa fortaleza que ele está dizendo aqui não é uma cidade assim. Essa fortaleza é o próprio Deus na nossa vida. Por isso que eu digo sempre, irmãos, para nós entendermos as coisas de Deus, as coisas espirituais, nós temos que buscar o discernimento espiritual. O cristão sem discernimento espiritual, ele não vai discernir, não vai entender. Livro de Romanos também contestando aqui, né, ajudando, vamos dizer bem assim, essas duas leituras, né, completando essas duas leituras. Ele diz, Romanos capítulo 8, 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está junto conosco, está nos protegendo, Ele está ali colocando diante de nós, ao lado nosso, como nós, com a fortaleza que eu acabei de ler nesta noite, e nós confiando nele, irmãos, quem será contra o cristão que está com essa fortaleza chamada Deus? Com aquele que confia no próprio Jesus que morreu por nós, que crê que nós somos protegidos, irmãos. Não tem. O cristão é protegido, mas o cristão verdadeiro, porque muitas pessoas se dizem cristão, mas quando você pergunta para ele um versículo bíblico, ele não sabe. Me cita um versículo bíblico. Ele não lê a palavra. Então ele não está alimentado o suficiente na área espiritual diante de Deus, e mesmo muitas vezes ele se diz cristão, mas ainda não tomou uma decisão na sua vida. O que é que você quer? Você quer ser salvo eternamente por Jesus? Ou você quer permanecer aqui? Porque muitos estão dizendo aí, irmãos, que aquela palavra chamada paraíso é aqui mesmo, não é não. Paraíso não é aqui. Quando nós estudamos a parte da morte, do cristão ou de quem quer que seja, irmão, só tem 2 lugares para ir. Nem quero citar aqui nessa noite, não vamos entrar nesse assunto. É para você entender esta proteção de Deus sobre a vida do cristão. Porque o cristão é protegido, porque um dia Jesus vai voltar para buscar aquele povo, diz a palavra, irmãos, não sou eu que estou dizendo, zeloso de boas obras. E aqueles que eu li aqui nesta noite dizendo que confiam nele e que crê nele, sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz, Hebreus 11:6. Livro de 2 Samuel, aliás, irmãos, 2 Samuel, capítulo 22 e versículo 32 na parte B. Segundo livro de Samuel, capítulo 22 e 32 na parte B. E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O que é esse rochedo, irmãos, para nós? Nós falamos aqui de fortaleza, agora estamos falando de rochedo. Rocha. Rochedo, pedra muito grande, não é a cidade de Rochedo que não, viu, irmãos? É aquela parte grande, aonde nos protege, onde você está atrás ali, protegido. O inimigo não está vendo você. Você pode estar vendo o inimigo, mas o inimigo não está vendo porque você está daquela grande rocha. Rochedo, muitas rochas, muitas montanhas, vamos dizer bem assim. Este rochedo espiritual é Jesus. Este rochedo é chamado Deus. Ele nos protege. Ele está à frente nossa. Ele está conosco. E nós ali estamos atrás
desta grande rocha chamada Deus, chamada Jesus. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Veja bem a palavra. Na parte A desse versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, na parte A. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guarda-me para o seu reino celestial. Vou repetir, preste bem atenção. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guarda-me-á para o seu reino celestial. O apóstolo Paulo, escrevendo ao amado filho Timóteo, na segunda carta, ele diz: o Senhor livrará, me livrará. Quando ele diz me, fala também a respeito de Timóteo e todos os irmãos que ali estão, que Timóteo estava à frente de um trabalho da obra de Deus, estava ali na liderança. O Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial. É assim que Jesus faz na nossa vida. Ele nos guarda porque um dia Ele voltará para buscar-nos, para estarmos com Ele no seu reino celestial. É por isso, irmãos, que nós somos guardados pelo Espírito Santo do Senhor, próprio Jesus nos mostrando desta forma, e nós entendemos espiritualmente que isso é verdadeiro. Porque quando você para um pouquinho para pensar e diz, é verdade que Deus nos protege, porque quantos e quantos livramentos Ele tem nos dado. Quantas e quantas vezes eu tenho passado em alguns momentos difíceis e eu vejo que é a mão de Deus me livrando. Se você perguntar para essas pessoas que viajam 24 horas pelo nosso país, Ele tem muito livramento para contar para nós. Muitos deles são cristãos verdadeiros e fiéis. E aí nós entendemos, irmãos. Por isso que é importante nós sempre falarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 6. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Sabe o Salomão falando desta forma, irmãos? Ele estava falando da proteção para o homem íntegro. Quando eu li anteriormente, um outro versículo, falava da integridade do homem. É a mesma pessoa. É um versículo que nós lembramos do outro. O próprio Salomão falando da integridade do homem, o homem reto diante de Deus, mas aquele que é ímpio, irmão, o próprio pecado derruba ele. Por que isso, irmão? Porque ele não tem proteção de Deus. Mas aquele que está com o próprio Jesus, que anda com Jesus, é protegido porque ele tem a sua integridade espiritual e material, tá, irmãos? Diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Jesus vê tudo, irmãos, não adianta. Provérbios 18 e 10, para nós aqui fazermos a junção dos dois provérbios. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Agora ele trata aqui, o sábio Salomão, desta proteção de Deus como uma torre forte. Essa torre forte na minha vida e na sua vida é Jesus. O Espírito Santo do Senhor é que está como uma torre forte juntamente conosco. Você vê quando a pessoa está lá em cima, numa torre, ele está vendo tudo. Ele está ali analisando tudo. E dali ele pode anunciar aquele que quer invadir. É essa torre forte, irmão, essa torre alta, né? Porque a palavra diz que o nosso Deus é um Deus, né, dos montes, não dos vales. Ele passa com nós, anda no vale com nós, mas ele é um Deus dos montes. Ele está nas alturas. Essas palavras nos mostram que Deus está nas alturas, está lá no terceiro céu. Quando nós fazemos estudo sobre céus, ele de lá ele está como uma torre forte, nos protegendo. E fala da justiça, do justo. Volta a falar do homem justo, né? Para aqueles que estão seguros em quem? A nossa segurança é Jesus. Quando eu falo isso, irmãos, é que segurança, irmãos, muitas vezes
não é devida como é a de Deus. Muitos lugares, irmãos, não tem segurança de nada por aí. Residências, bairros, empresas e outros afins. Mas ali Deus protege. A nossa casa muitas vezes não tem nada, tem um muro baixinho, nem muro não tem, mas Deus protege a casa dos seus filhos. Deus protege os seus. Ali não precisa de seguranças humanas. Ali a segurança é Jesus. Ali a segurança é o Espírito Santo do Senhor e os anjos acampados ao redor da sua casa e de você. Essa é a nossa segurança verdadeira. Sim, nós temos seguranças deixadas por Deus, porque toda autoridade vem de Deus. Nós precisamos, sim, lógico, mas a segurança daquele que crê em Deus, que anda com Deus, ela é mais verdadeira em Cristo Jesus, porque muitas vezes o homem não consegue dar segurança para o próprio homem. E quem livra ele é Deus. Aí há diferença. Livro do salmista, Salmo de número 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse salmo é bastante conhecido dos irmãos e daquele que faz sempre uma leitura na palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio. Nós nos refugiamos em Deus em qualquer momento da nossa vida. E Ele é a nossa fortaleza. Volta aqui nesse versículo falar da fortaleza que é Jesus. Ele é o socorro bem na hora que nós mais precisamos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o socorro nosso vem do Senhor. Diz a palavra que fez os céus e a terra. Eu li aqui nesta noite, Salmo de número 121. Por isso, irmãos, essa proteção divina, essa proteção do Senhor Jesus sobre a vida do cristão, ela é latente nas nossas vistas em todos os momentos. Quando você levanta de manhã, você pede proteção de Deus, você fala com Deus, fique tranquilo. Deus estará com você. E muitas coisas nos acontecem porque é permissão de Deus. E você não entende muitas vezes. Nós não entendemos muitas vezes. E queremos ali rechaçar, né? Dizer que, pô, cadê minha proteção? Cadê? E começa a falar coisas. Mas é a falta de confiança em Deus. É a fé nossa, irmãos. Livro de Salmos. Aliás, não vou ler Salmos agora, vou deixar para ler por último. Irmão. Hebreus 13, 6. O Senhor é meu ajudador, e não temerei quem possa me fazer o mal, mesmo que seja o homem, irmão. Eu li esse versículo atrás, eu quero repeti-lo aqui. Mesmo que seja o homem, não vamos temer. Por quê, irmãos? Porque quem nos ajuda é o Senhor. Não podemos ter medo do homem que só pode tirar a vida humana. Mas o espírito e a alma, ele não pode, irmãos. Esse nós não precisamos temer, porque ele não vai conseguir tirar de nós, né? Ele pode tirar a sua vida aqui, cessar a sua vida aqui, mas o espírito e a alma jamais ele consegue, porque esse pertence a Jesus, esse pertence a Deus. Eu não posso e não devo temer ao homem, porque o nosso ajudador, nossa proteção vem de Deus. Agora sim, vamos encerrar aqui nesta noite lendo Salmo 23, bastante conhecido também. Salmo de número 23, verso 4, da parte B. Salmo 23, verso 4, parte B. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou me consolam, depende em determinadas Bíblias, né? Principalmente algumas que vieram agora ultimamente, nas mais novas, né? Mas aqui a palavra traz proteção. Aqui a palavra do salmista Davi diz que não podemos temer, não devemos temer.
e poderemos estar tranquilos, porque o Senhor nos guardará, nos protegerá. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite, sobre essa proteção de Deus na vida do cristão. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, porque Deus protege aquele que é fiel a Ele, que anda nos seus caminhos e que professa-o como seu único e suficiente Salvador. Mas para fazer um encerramento aqui nesta noite, eu quero deixar aqui 4 verdades sobre a proteção de Deus. Só para você entender melhor o que discorremos aqui nesta noite. Deus é mais forte. Nós não falamos sobre Fortaleza aqui nesta noite, falamos sobre Rochedo. Deus é mais forte que qualquer coisa neste mundo, não importa qual seja. Salmista Davi, né? No Salmo 3, e no verso de número 5 e 6. Deus é mais forte, livro de Salmos 3, 5 e 6. Leia lá e você vai entender isso que eu estou dizendo. Deus é mais forte. Proteção espiritual, irmãos. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Essa proteção que eu falei nessa noite. A proteção espiritual para a nossa vida. Para a nossa vida, enquanto estivermos aqui. Porque quando estivermos com Jesus, não necessitaremos mais de proteção para a nossa vida. Porque já nós estaremos em espírito e em verdade com Ele lá. Estaremos em espírito ali e alma, irmãos. E seremos transformados, né? Não será mais esse corpo não, tá? Por enquanto, quando estivermos aqui, a nossa proteção é Jesus. 1 João 5 e 18. Segurança para a vida. Nós falamos hoje sobre essa área de segurança. Para a nossa vida, a segurança, como eu citei aqui nesta noite, aonde estivermos, é Jesus. Salmo 33, 18 e 19. Salmo de número 33, verso 18 e 19. Ali você vai encontrar e vai ler e vai entender por que nós somos seguros pelas mãos do Senhor. E essa segurança da nossa vida, aqui enquanto estivermos na terra, é o Senhor Jesus. Proteção nas dificuldades. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Carta do apóstolo aos Coríntios, segunda carta, 4, 8 e 9. Proteção nas dificuldades. Muitas dificuldades nós estamos passando. Neste mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu as vencerei. E essas dificuldades, irmãos, nós vamos encontrar ali guarida na palavra do Senhor, porque o próprio Jesus nos protege de todo mal, de todo problema, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Agora eu quero deixar uma frase para você aqui, irmãos. Guarde bem essa frase que eu vou deixar. Agradeça a Deus por sua proteção. Em qualquer momento da sua vida, não se esqueça, irmão, de ser grato a Deus. Gratidão a Deus é importante na vida do cristão. Agradeça todos os dias, todos os momentos, pela grande e maioria das vezes, mas eu creio sim, em tudo, viu, irmãos? Mas em tudo mesmo, que muitas vezes nós pensamos que não é. Ficamos pensando, não é, mas é, irmãos. Agradeça a Deus pela sua proteção em todos os momentos da sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, possa lhe abençoar nesta noite, assim como tem abençoado, e que você possa entender esta palavra nesta noite, falando da proteção de Deus para a nossa vida. Vamos encerrar aqui neste momento, agradecendo ao Senhor pela essa palavra, que Ele tem nos dado. Por isso que nós estamos aqui. É por esta palavra. Por isso que nós estamos anunciando. Porque Jesus é o nosso guarda fiel. É o nosso protetor fiel. E eu quero que nesta noite, que você una-se em fé juntamente comigo. Nós vamos orar para encerrar a programação. Vamos orar também pelo livro que tem aqui na rádio Voz Amiga. E você pode colocar o seu nome. Pode ligar aqui, irmãos, tá? E deixar o seu nome aqui no livro, que nós vamos orar. Toda a programação aqui da rádio Voz Amiga,
os irmãos oram por esses nomes elencados no livro que tem aqui, tá? Neste caderno que aqui tem. Então vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus, e vamos orar também, né? Pedindo a Deus esta proteção para os seus filhos. Querido Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nesta noite queremos te agradecer, meu Deus, pela esta maravilhosa palavra que o Senhor tem dado aos nossos corações e nos tendo estado nesta noite diante da tua presença. Estenda suas mãos curadoras nesta noite, Jesus, curando qualquer enfermidade que porventura estiver alojada na mente, no corpo todo, irmãos, em qualquer parte dos seus filhos. Deus de poder e glória, estenda suas mãos abençoando o teu filho irmão João aqui na rádio. Abençoa o seu lar, a sua família, abençoa grandemente a cidade de Campo Grande, o nosso estado, a nossa grande nação brasileira. Deus de poder e maravilha, estenda suas mãos abençoando grandemente aqueles que estão nos ouvindo nesta noite e aqueles que também não puderam nos ouvir, para que o Senhor possa, meu Deus, entender em seus corações, colocar entendimento em suas almas, para que eles possam ver a sua proteção real na sua vida, Senhor. Deus amado e Deus de misericórdia, estende as suas mãos nesta noite, nos dando guarda, nos dando proteção em todos os momentos da nossa vida, e nós cremos fielmente que o Senhor está conosco todos os dias e todos os momentos. Toma cada um de nós nas suas mãos, abençoando todas as autoridades que provêm de ti, abençoando toda a segurança que possa vir de ti, Jesus. Deus de poder e glória, estenda as suas mãos nesta noite, abençoando poderosamente a continuação desta noite. Há um sono maravilhoso para cada um de nós, um sono reparador a cada um de nós, Senhor. Deus, abençoa todos os ministérios, todos aqueles que estão imbuídos nesta obra, Senhor. Abençoa as lideranças, meu Deus, para que elas possam continuar falando da tua palavra fiel e verdadeira, pregando a verdade, meu Deus, para que possam também, amado Deus, estar diante de ti, levando, Senhor, as boas novas de salvação, salvando almas para o seu reino. Deus de poder e glória, fica conosco, meu Deus, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Ainda um lindo louvor nesta noite, irmãos. Não desligue não, irmãos, ouça esse louvor e medite e esteja com o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor.